Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, faremos a leitura uníssona do verso 1 ao verso 8. Nesta oportunidade, vamos ouvir e entender a palavra do Senhor nessa porção das Sagradas Escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, leiamos todos em uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, queridos, que o Espírito de Deus ilumine as nossas mentes e as nossas almas, e que nós entendamos esta porção da palavra de Deus, e os nossos corações, nossas mentes, nossas almas, nossos costumes, nossos hábitos, nossos pensamentos e sentimentos sejam transformados por meio do entendimento dessa porção da palavra de Deus. Baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, quero compartilhar com os irmãos a mensagem Santidade na Sexualidade. Santidade na sexualidade. Nós chegamos ao capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses, e junto com este capítulo chegamos a uma questão crucial que o povo da cidade de Tessalônica passava. Lá na cidade de Tessalônica, no tempo que eles estavam lá vivendo, no tempo que o apóstolo Paulo chegou lá e anunciou as boas novas para as pessoas daquela cidade, e eles creram no Senhor Jesus e o receberam de todo o coração, eles foram transformados poderosamente. De fato, suas vidas mudaram, de maneira que eles se tornaram imitadores de Cristo e dos apóstolos. Eles ouviram as boas novas e colocaram em prática e se tornaram um modelo. Por conta disso, eles enfrentaram perseguições, tanto de judeus quanto dos seus patrícios. Mas isso não foi somente o problema, não foram somente estes os problemas que aquelas pessoas passaram. Aqueles irmãos estavam vivendo numa cidade onde a sexualidade estava exposta em todos os ambientes. A prostituição, a promiscuidade, a libertinagem estava impregnada na cultura do povo daquela cidade, não somente daquela cidade, mas do povo daquela época. A cultura greco-romana, na cultura greco-romana, a atividade sexual, as ações e os costumes sexuais eram completamente pervertidos e depravados.
Quando a gente passa a estudar um pouco e toma noção de um pouco dos problemas que os cristãos enfrentaram naquele período, nós descobrimos que as filosofias daquela época, grande parte delas incentivava uma vida sexual desregrada. Os cultos nas religiões que o povo prestava aos seus deuses também era cheio de atividade sexual. As filosofias do seu tempo ensinavam que a predominante ensinava que havia distinção entre a questão espiritual e a questão material, e você só precisava cuidar do seu espiritual, e o material você poderia satisfazer todos os seus prazeres. E assim, os homens buscavam a satisfação de todos os desejos da carne. E isso era considerado normal e natural. Nas religiões, existiam os prostitutos e as prostitutas cultuais, aonde muitos deuses eram cultuados na base de sexos, homem fazendo sexo com homem, mulher fazendo sexo com mulher. Verdadeiros bacanais aconteciam nos templos quando a adoração ocorria. A sociedade por si já era pervertida nos seus costumes. Os homens tinham muitas mulheres e era natural e era permitido, e não tinha nenhum problema com isso. As mulheres tinham vários homens. Conta-se que dos 15 imperadores que estiveram nessa primeira etapa do governo do Império Romano, 12 deles tinham práticas homossexuais descarada, explícita diante dos seus súditos. Um deles chegou a ter relação com a sua própria mãe e depois mandou matá-la. E isso era considerado normal. Outro tinha um relacionamento com sua própria irmã. O costume, a depravação sexual no Império Romano era grande, e isso estava na sociedade, na religião, na filosofia, em todos os comportamentos. Não era diferente na cidade de Tessalônica. E aqueles irmãos da cidade de Tessalônica ouviram o Evangelho e foram doutrinados e ensinados da forma que eles deveriam viver para agradar a Deus. E agora, além da perseguição, além das calúnias e das afrontas, eles também precisam de força para viver na contracultura da cultura do seu tempo. Muitas das vezes nós achamos que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis por conta da libertinagem, das perversões sexuais que nós estamos vendo se desenvolver cada vez mais. Mas se você for estudar um pouco os livros de história, você vai encontrar que muita coisa ruim já aconteceu na história da humanidade, na questão de perversão sexual. E é dentro de um ambiente desse, de permissividade, de libertinagem, de promiscuidade, de prostituição. Prostituição normatizada, prostituição valorizada, adultério regrado, defendido pela lei, que o apóstolo Paulo vai passar estas instruções que nós acabamos de ler aqui nos versículos de 1 a 8 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Tem muito mais para falar sobre a cultura e da promiscuidade sexual daquele tempo. E nós vamos ouvir um pouco mais sobre um pouco disso, no desenvolver da exposição dos versículos que estão à nossa frente, a partir da maneira como o apóstolo Paulo vai tratar a cultura, vai confrontar e chamá-los para fazer a vontade de Deus. Assim, nós vamos aprender nessa porção das Sagradas Escrituras que a santidade na sexualidade, ela é possível porque Deus nos deu o seu Espírito Santo. Por que é possível o apóstolo Paulo então falar para os crentes lá da cidade de Tessalônica que eles poderiam vencer e viver de forma diferente daquele povo? Eles poderiam vencer a cultura e ser uma contracultura naquela cultura, porque Deus nos deu o seu Santo Espírito, e o seu Espírito é santo, e o seu Espírito Santo nos chama para uma vida de santidade. E santidade é o tema que envolve toda essa porção
que nós acabamos de ler. Nós vamos ver, então, nos primeiros versos, que santidade é a forma de viver e agradar a Deus. Nós vamos ver no verso 3 que a santidade é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós vamos ver dos versos, da parte B do verso 3 até o verso 8, que a santidade na sexualidade, ela é o nosso dever e fomos capacitados para isso. Vejamos então como se desenvolve este entendimento nessa porção das Sagradas Escrituras. Mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhemos junto o que nós estamos para aprender nesta noite. Nós vamos entender então que santidade na sexualidade, para nós que somos novas criaturas, é possível porque Deus nos deu o seu Santo Espírito. E a santidade é a forma de viver e agradar a Deus, versos 1 e 2. Ele diz, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O apóstolo Paulo vai caminhando agora para a conclusão da epístola, por isso ele vem com finalmente. Ele já falou nos capítulos anteriores. Ele mostrou as evidências que aquela igreja era uma igreja eleita, capítulo 1. Ele mostrou as evidências de que o seu ministério e o seu comportamento e o seu relacionamento com aqueles irmãos foram íntegros. Ele mostrou as evidências de que eles amavam aquela igreja da forma devida. E agora, depois de todas estas evidências demonstradas, ele caminha então, finalmente, irmãos, vamos para a questão final da epístola. E ele diz, nós rogamos e exortamos. Então ele faz um rogo e uma exortação àqueles irmãos. Isso não vem de mim para mim mesmo, mas é no Senhor Jesus. E ele vai enfatizar que os irmãos já receberam o que ele vai dizer. Então, ou seja, ele vai relembrar algo que os irmãos já foram instruídos. Então, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus? Essa é uma pergunta muito grande que, vez por outra, nós estamos fazendo. Como é que eu vou viver e agradar a Deus? Como viver para agradar a Deus? O apóstolo Paulo está dizendo, vocês já receberam. Vocês já sabem como viver e agradar a Deus. Nós já instruímos vocês quanto a esse grande tema. E, para falar a verdade, vocês também já foram instruídos acerca da forma de viver e agradar a Deus. Eu não vou falar uma novidade aqui para vocês. Eu não vou falar algo novo e nem pretendo, nem tenho esse interesse. Quero só relembrá-los que vocês já sabem a forma de viver e agradar a Deus. Vocês também já foram instruídos. Vocês também já receberam isso. Mesmo aqueles que foram convertidos recentemente. Pelo que ouviram, a quantidade que ouviram já é suficiente para terem o devido entendimento de como viver e agradar a Deus. O apóstolo Paulo segue então, ao dizer, ele disse, olha, e efetivamente estáis fazendo, ou seja, então o apóstolo Paulo não vai escrever aqui para repreendê-los. Essa exortação tem o objetivo de estimulá-los a continuar fazendo o que eles já sabem e estão fazendo. Vocês receberam, louvado seja Deus. Vocês são modelo, louvado seja Deus. Então vocês estão praticando, louvado seja Deus. É isso que ele está destacando. E efetivamente estáis fazendo. Mas tem uma coisa. Não se acomodem, final do versículo 1. Não se acomodem no que vocês já alcançaram. Não se acomodem no que vocês já conseguiram. Não existe acomodação na vida cristã. Eu já cresci o suficiente. Não cresceu. Eu já tenho o suficiente. Já conheço Jesus o suficiente. Já conheço a verdade o suficiente. Não conhece. E também o nosso chamado é para continuar buscando cada vez mais. Nunca deixar de buscar. Porque aquele que nos chama para crescer no amor, na bondade, nos chama para crescer na santidade. E você sabe qual é a medida do amor? Você sabe qual é a medida da bondade? A medida do amor é
infinita. A medida da bondade é infinita. Ou seja, você nunca vai alcançar a medida do amor, mesmo que você passe a eternidade buscando, conhecendo, crescendo, ela é inesgotável. Por isso nós temos uma determinação de nunca nos acomodar. Não se acomode. Não deixe de continuar praticando a palavra de Deus. Não deixe de continuar buscando conhecer e se relacionar com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos. Parabéns pelo que vocês já fizeram, parabéns pelo que alcançaram, parabéns pelo que deixaram, parabéns pelo que renunciaram, mas ainda não foi o suficiente. Não acabou a sua jornada, não acabou a sua missão. Tem muito para buscar, tem muito para pedir, tem muito para viver. Continue progredindo cada vez mais. Versículo 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Ou seja, vocês já sabem o que devem fazer. Vocês já foram instruídos, estão inteirados. Agora, continuem a fazer. Não deixem de fazer. Assim, a forma de viver e agradar a Deus é continuar fazendo o que eles já aprenderam, o que eles já entenderam, aquilo que eles foram inteirados. E do que eles foram inteirados? O apóstolo Paulo não os deixa à mercê das suas próprias lembranças ou imaginações. Ele vem no versículo 3 e enfatiza, deixa com clareza o que ele está tratando. Pois a vontade de Deus é a vossa santificação. Então, como viver e agradar a Deus? Buscando a santificação. A santificação é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para todo aquele que Ele converteu, que Ele chamou das trevas para a luz, é a santificação. A santificação é fazer o que é certo, o que é reto, o que está de acordo com a palavra de Deus. Muitas das vezes nós encontramos muitas pessoas indagando: qual é a vontade de Deus para a minha vida nessas questões? Se porventura você está colocando algo entre o certo e o errado, entre mentir ou falar a verdade, entre se prostituir ou preservar a virgindade ou a pureza do relacionamento no casamento, não precisa que alguém lhe responda. A vontade do Senhor é a sua santificação. Qual é a vontade do Senhor entre você ler as Escrituras ou assistir um filme pornográfico? Não precisa que alguém lhe responda. A vontade do Senhor é a sua santificação. O Senhor quer que você seja santo. O Senhor lhe chamou para ser santo. A vontade do Senhor, ela é específica nas questões principais. Tem questões secundárias as questões específicas da nossa vida, que nós não temos respostas diretas. Como, por exemplo, qual a profissão que eu devo desenvolver? Aonde eu devo trabalhar? Devo me casar com a moça A ou a moça B? Bem, se as duas forem crentes, ore. Se uma é crente e outra é descrente, você não precisa perguntar isso. Tem questões que nós não temos respostas específicas na palavra de Deus, a qual o Senhor as deixou desse jeito mesmo. Para quê? Para que aprendamos a andar com Ele, conversar com Ele e se submeter a Ele para aceitar a direção dEle nestas questões específicas. Para que vivamos uma vida de verdadeira dependência. Mas as questões gerais Ele já deixou bem claro sobre a questão de que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Não há salvação em nenhuma outra religião, por nenhum outro grupo, por nenhum outro meio de mensagem.
Nenhum outro grupo religioso tem a salvação, somente aqueles que creem em Jesus Cristo. Não existe filosofia ou ideologia que possa salvar o homem, somente Jesus Cristo. Não existe outro Jesus, a não ser o Jesus conforme está nas Sagradas Escrituras, que redime o homem do seu pecado. Somente este Jesus, conforme revelado nas Escrituras. Não existe a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente o adore somente a Ele. Porque só há um Deus e não existe outros deuses. A vontade de Deus é que a gente não faça a imagem de Deus de nenhuma forma, porque nada pode retratar a Deus. A única imagem de Deus que está sobre a face da terra é o ser humano, pois ele o fez à sua imagem e semelhança. Só ele tem condições de fazer a sua imagem, e ele já a fez. Por isso o homem não tem autorização para retratar a Deus com nenhuma forma. A vontade de Deus é que você não use o nome dele em vão. Se você é da família de Deus, honre o nome de Deus, qual está no seu nome agora. A vontade de Deus é que você santifique o dia do Senhor. Não viva o dia do Senhor para satisfazer os seus deleites e prazeres. O dia não é seu, o dia é do Senhor. O dia do Senhor não é para você buscar os seus interesses. Não é para ser profanado com os seus prazeres, mas o seu prazer para estar no Senhor. A vontade do Senhor é que você honre seu pai e sua mãe e todas as autoridades. Eu não sei quem vai ser o próximo presidente da República. Mas independente de quem seja, é uma autoridade. Eu não sei quem vai governar, vai ser o próximo governador do estado do Ceará, mas independente de quem for, é autoridade. E o Senhor nos manda respeitar as autoridades e mostrar o respeito na maneira como as trato e na maneira como falo com elas. E falo delas. Mesmo que não concorde delas, eu não tenho autorização da palavra de Deus para ofender, difamar ou desrespeitar qualquer autoridade. Mesmo que ela esteja errada. Eu posso não concordar. Não concordar é uma coisa. Eu posso até não me submeter ou aceitar o comando dessa autoridade, por ela estar errada. Mas isso não me dá o direito de desacatá-la, de desonrá-la. Pela palavra de Deus, não. E a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é que eu não tire nenhuma vida, em especial as que estão no ventre materno. Que eu não desvalorize nenhuma vida. A vontade de Deus é que eu honre o matrimônio. A vontade de Deus é que eu respeite o patrimônio do meu próximo e trabalhe pelo meu patrimônio. A vontade de Deus é que eu fale a verdade. A vontade de Deus é que eu não cobice nada de ninguém. A vontade de Deus, assim, dentro desses parâmetros, está bem explícita. E lhe repreende, lhe exorta e lhe norteia em tudo quanto você precisa. Aqueles irmãos foram ensinados, assim como nós também temos sido ensinados. Essa vontade de Deus, ela também se desenvolve e desemboca em particularidades da nossa vida. E o apóstolo Paulo, depois de apresentar esta introdução generalizada do chamado de Deus para a nossa santificação em toda a vida, em todas as áreas da nossa vida, nos chama para... ele chega à questão principal a qual ele queria tratar, que é a santificação na sexualidade. E após, no versículo 3, ele mostrar que a vontade de Deus é a nossa santificação, ele vai nos apresentar, então, da segunda parte do versículo 3 até o final do versículo 8, ele vai apresentar 3 coisas das quais nós devemos nos afastar delas. E destas 3 coisas que ele vai apresentar 3 consequências se nós não nos afastarmos dela. E agora
Eu gostaria que você ouvisse isso com muito mais atenção. Estas 3 exortações que vêm da palavra de Deus e as 3 consequências que vêm se nós não dermos ouvidos à palavra do Senhor. Sigamos então vendo como o Senhor quer que sejamos santos na nossa sexualidade. A primeira declaração, então, que o apóstolo Paulo vai seguir, ele vai dizer: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A primeira, que vos abstenhais da prostituição. Se abster da prostituição, ou se afastar, renunciar, rejeitar a prostituição. A palavra prostituição aqui, utilizada, todos os estudiosos das Sagradas Escrituras, em especial no idioma original, que é o grego, do Novo Testamento, eles falam, e não só falam, mas está de fato lá, a palavra porneia. Essa palavra porneia, ela é usada no Novo Testamento e é traduzida para o português, muitas das vezes por prostituição, por imoralidade sexual, por adultério, por fornicação. Então, todos esses entendimentos estão nesta palavra porneia, e é a palavra porneia que no grego está aqui prostituição. Então, e o propósito do apóstolo Paulo é envolver tudo isso mesmo, se abstenha, se afaste da prostituição. Essa palavra porneia também é a mesma palavra que quando Jesus está falando lá com os fariseus, sobre a questão que é traduzido para nós aqui no português, que é a exceção na qual cabe o divórcio, exceto em caso de porneia, e lá está traduzido imoralidade sexual em Mateus, da parte de Mateus. E é essa mesma palavra que nós temos aqui. Aquela sociedade era uma sociedade promíscua, uma sociedade sensual. As mulheres andavam explorando suas sensualidades, se insinuando para os homens, querendo atrair mais homens para si. Conta-se da esposa de um dos imperadores que ela esperava o seu marido dormir para ir passar a noite no prostíbulo e voltar de manhã para se deitar ao nascer do sol na sua cama e terminar a noite com seu marido. A exploração, a prostituição, o uso da prostituição, o uso da sexualidade de uma forma desregrada, libertina, era a característica daquela sociedade. Os homens tinham várias mulheres, as mulheres tinham vários homens. Era normal, legítimo, você ter amantes e usar as suas escravas como objetos sexuais. Os homens faziam isso com as mulheres e as patroas faziam isso com seus escravos. E não era só da cultura greco-romana. Quando a gente vê a história de José, a esposa de Potifar já queria isso e se usava da sua autoridade para usar os seus escravos para a satisfação dos seus desejos sexuais. Mas José não se entrega a isso e ele diz: poderia eu pecar contra o meu Deus? E foge. Então essa cultura que já vinha há séculos na cultura dos povos, ela se intensificou de maneira tal na cultura greco-romana que a permissividade era grande. Os aristocratas tinham os seus jovens para fazerem sexo com eles. Criavam meninos para terem relações sexuais com eles. Os homens preferiam ter relações com outros homens porque em algumas filosofias eram ensinados que se você fizesse sexo com mulheres, você perderia a sua força. Então, para manter o seu vigor, você fazia sexo com outros homens, ou se entregava a outros homens. Esta era a prostituição daquela cultura, daquela época. E o apóstolo Paulo está dizendo: se afastem, se abstenham.
da prostituição. Não vivam nessa cultura. Não aceitem estas regras. Não vivam nestes pensamentos, nestas práticas. Abstenham-se. A segunda exortação que o apóstolo Paulo coloca aqui, na sequência, depois de falar para abster-se da prostituição, versículo 4, ele vai dizer que cada um saiba possuir o próprio corpo. Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não com desejo de lascívia como os gentios, que não conhecem a Deus. A questão do possuir o próprio corpo, aqui entra um desafio que tem, eu não sei quantas versões estão aqui nas Sagradas, nas mãos de vocês, mas na Ara nós temos a palavra traduzida aqui como corpo. Mas talvez na sua Bíblia aí você tenha a tradução vaso. Porque algumas traduções já estão trazendo a palavra vaso, em especial porque no original grego, aqui a palavra que está traduzida como corpo, a tradução literal é vaso. Cada um saiba possuir o seu próprio vaso. Esse termo vaso, dentro da cultura dos judeus no primeiro século, ele era usado tanto para referir-se ao seu corpo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, e o próprio apóstolo Paulo se utiliza desse recurso, como também era um termo utilizado para referir-se à mulher como o vaso mais frágil. E assim os especialistas nas Escrituras se dividem. O apóstolo Paulo está falando de você usar o seu próprio corpo ou a sua própria esposa. Qual é o sentido mais apropriado utilizado aqui? Bem, se é o seu próprio corpo, aprenda a cuidar do seu corpo e não envolva-se em imoralidade sexual. Não alimente-se, não encha seus olhos com imoralidade sexual, seus ouvidos com imoralidade sexual. Não encha os seus olhos e os seus ouvidos com a prostituição que está ao seu redor pela sociedade. E se o sentido é o seu próprio vaso na questão de sua mulher, não use sua mulher para se prostituir ou ir em prostituição, ou não tenha sua mulher como uma prostituta, ou não use ou não faça da sua mulher uma prostituta, ou não viva numa vida de prostituição com sua mulher, com sua esposa. Então são aqui os dois caminhos que você tem para essa declaração. Boa parte dos especialistas tem entendido que parece-nos que o entendimento é que o desejo do Espírito Santo, ao levar Paulo a usar essa declaração, é abarcar esses dois pensamentos. Porque nas duas coisas a imoralidade sexual era grande. Os homens abusavam de suas mulheres. Queriam suas mulheres, as suas esposas, apenas para a satisfação dos seus prazeres sexuais. Eles não entendiam. E o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro. O que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 7, lá nos primeiros versículos. Quando ele vai falar sobre a questão do sexo, ele diz que o homem não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. E o homem, ele foi criado por Deus para servir a sua mulher sexualmente. Quem está estudando na escola dominical está acompanhando isso, e a lição de número 6 fala sobre a questão de sexo ser o serviço que o marido presta à sua esposa, e o serviço que a esposa presta ao seu marido, para satisfazer as necessidades do seu marido e o marido satisfazer as necessidades da sua esposa. Nós vivemos numa cultura onde por muito tempo não, ainda se desenvolve, ainda muito forte, que as mulheres é que falam, você vai se servir de mim? Você quer se servir de mim? E as mulheres que se entregam para serem servidas e abusadas por seus maridos, só para satisfazer os seus desejos e interesses. Mas as Escrituras trazem um outro conceito. É o homem, é o marido que serve a esposa primeiramente, que a satisfaz, que a atende nas suas necessidades, que não a deixa passar necessidade sexual. 1 Coríntios capítulo 7, os versículos introdutórios do capítulo 7 deixam isso muito bem claro.
Mas a cultura na qual nós vivemos diz o contrário. A cultura, ela é machista e feminista. Ela segue um desses dois caminhos, e os dois caminhos estão errados. O apóstolo Paulo diz, então, vai dizendo aqui, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo, e eu sou no caminho de domine-se, domine as suas paixões, domine os impulsos, domine os seus desejos, e também se controle na maneira como você se relaciona com a sua esposa. Use a sua esposa para o bem e como Deus estabeleceu. Desenvolva uma relação sexual santa para a glória de Deus. O apóstolo, porque que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, seja o meu corpo, seja a minha esposa, é para ser usada em santificação e honra, não com desejo de lascívia. Porque o que acontecia? Os homens procuravam mulheres para si pela satisfação dos seus apetites sexuais e pela sensualidade que elas expunham. Assim como continua hoje. Nos dias de hoje não mudou muita coisa. Os jovens estão procurando moças para se casar? Não estão olhando virtudes, estão olhando sensualidade. Quais são os seus traços sensuais? Tem muita sensualidade? Expõe essa sensualidade. E nós vemos mulheres que são cada vez mais vulgares, tão vulgares quanto ao período do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa epístola, que elas fazem questão de expor cada vez mais a sua sensualidade. Quem não tem virtude interior tem que mostrar a sua intimidade, a sua sexualidade para todos. A sexualidade do homem e a sensualidade do homem e a sensualidade da mulher, Deus deixou para que se fosse vivida somente dentro do casamento, no relacionamento conjugal. A sensualidade da mulher é para o seu marido e a sensualidade do homem é para a sua esposa. Mas hoje nós vivemos numa depravação demasiadamente exacerbada, que as mulheres colocam sua sensualidade para todas as pessoas. Elas têm prazer em colocar para fora aquilo que é para ser reservado somente para o casamento e para o seu cônjuge. Isso não é usar o seu corpo, sua sexualidade, sensualidade, para santificação e honra. É uma vergonha que as mulheres que adentram a igreja, muitas delas, não sabem se vestir, não sabem se portar. É uma vergonha que muitos homens também, hoje, seguem o mesmo caminho. Essa é a vergonha dos nossos dias. Não era diferente do que a igreja na cidade de Tessalônica passava. E é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Saiba usar o seu corpo, o seu vaso, para santificação e honra. E a terceira exortação, advertência que ele coloca aqui na sequência, caminhe comigo. Versículo 6. E que nesta área ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O que é defraudar? É você prometer algo e não cumprir. É você enganar o seu irmão. É você despertar no seu irmão um desejo e não ter condições de satisfazer. É você mentir. E e essa aqui é uma outra palavra também, que está nessa porção aqui, que ela tem vários sentidos, e é por isso que pode se dizer todas estas coisas. Ela é usada em todas estas questões. E aqui ele está tratando especialmente dentro do relacionamento sexual. Os nossos jovens solteiros arrumam namoros e no namoro se insinuam um para o outro. Alimentam desejos uns nos outros que não podem ser satisfeitos no namoro, que não é para ser satisfeito no namoro. E aí nós vemos os rapazes estimulando as moças e as moças estimulando os rapazes, prometendo o que não pode dar, o que não deve dar, o que não deve ter, o que não deve acontecer no relacionamento de namoro, de fica,
de noivado, porque está reservado para o casamento. Os jovens estão se defraudando, homens e mulheres estão se defraudando, prometem o que não podem cumprir, fazem o que não devem fazer, vivem numa cultura permissiva, lasciva, obscena, libertina. E é por isso que estão se prostituindo. Por isso que caem no pecado. Estão viciados na pornografia, na masturbação. Estão praticando sexo fora do casamento. Estão praticando sexo homem com homem, mulher com mulher. Estão praticando sexo várias pessoas em vários ambientes. Se defraudando, enganando uns aos outros, achando que isso é normal. Não estamos, e eu digo, meus queridos, eu não estou falando do mundo lá fora. Eu estou falando dos que sentam nesses bancos. Eu estou falando dos que sentam nos bancos das igrejas. Maridos traindo suas mulheres, mulheres traindo seus maridos. Traições virtuais e até traições físicas. Entre aqueles que se dizem conhecer a palavra da verdade. Não vos defraudeis, diz o apóstolo Paulo. E nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Ele faz essas 3 advertências. Você está se lembrando delas? Guarde consigo. Não se esqueça delas. Não se entregue à imoralidade sexual. Saiba usar o seu próprio vaso para a santificação e honra, sua vida e o relacionamento que Deus deu a você, seu cônjuge. Não viva como o mundo vive. E não defraude, não ofenda aos irmãos. Parece que o assunto precisava ser melhor esclarecido e os irmãos daquela cidade precisavam ser confrontados com muito mais ênfase, porque o apóstolo Paulo agora, na segunda parte, depois de fazer as 3 exortações, ele traz 3 consequências ou 3 resultados diretos do que Deus vai fazer. Aqueles que fazem ouvido de mercador acerca do que está sendo dito. Porque na sequência, até o final do versículo 8, meus irmãos, eu não quero isso para as suas vidas. Eu não quero isso para a sua vida. Eu não gostaria que isso viesse sobre a vida de ninguém. Mas vai vir sobre aqueles que não ouvem, não creem, não obedecem, não temem e não seguem o Senhor. O que ele vai colocar na sequência? No versículo 6 vem a primeira consequência. Aí ele vai dizer: porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Não se esqueçam disso. O apóstolo Paulo está dizendo: eu estou falando claramente tudo isso daqui para vocês, mas eu já disse isso para vocês. Nós avisamos e nós testificamos. Sabe o quê? O Senhor é vingador. Ou seja, o Senhor não deixa por menos aqueles que vivem na imoralidade sexual. O Senhor não vai deixar por menos tudo isso que está acontecendo. Essa prática, essa libertinagem, essas ações, não vai ficar por menos. O Senhor vai trazer a vingança. O Senhor é o vingador contra tudo isso. Não pense que Deus está brincando. Não pense que as consequências não vão vir sobre a sua vida. Não pense que a justiça de Deus não vai vir contra a sua alma, o seu coração. Muitos estão vivendo nessa vida, passando dia após dia, achando, como nada está acontecendo, está achando que está tudo bem. Eu temo pela sua vida, meu jovem. Eu temo pela sua vida, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê? Porque se Deus não está tomando providência agora, ai da tua alma no dia do juízo final. Ai da tua alma. Se Deus não está tomando providência agora, nesta vida, em carne, miserável pecador, tu já estás na porta do inferno. E todos aqueles que continuarem nesse estilo de vida adentrarão as portas do inferno. O Senhor não está brincando. Ele é vingador de tudo isso.
desses pervertidos, imorais, libertinos, promíscuos, escravos e amantes da escravidão, de toda variante e variedade de imoralidade sexual. Segunda advertência. Depois de falar sobre o Senhor ser vingador, ele vai dizer, versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Esse estilo de vida que você está vivendo, essas ações que você está praticando, esses pensamentos que você fica alimentando, essas fantasias que você tem na mente e na alma, essa satisfação que você anda buscando, é impureza. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor não te criou para isso. O Senhor nos chamou e nos criou para a santificação, para sermos santos, para sermos puros, para sermos retos, para sermos íntegros, em pensamento, sentimento, desejo, vontade, em atitude, em palavras e obras. Última exortação, última consequência das exortações. Versículo 8. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também dá o seu Espírito Santo. Você pode dizer que é exagero meu. Você pode dizer que é a minha visão das Sagradas Escrituras. Você pode preparar a sua defesa para continuar no seu pecado. E o apóstolo Paulo parece que já estava vendo a rejeição e a contra-argumentação de alguns, assim como acontece. Mas ele já diz, quem rejeita este ensino, essas exortações, esse entendimento e esta palavra, não está rejeitando ao homem. Você pode contra-argumentar comigo, você pode não aceitar o que eu digo e insistir em continuar fazendo o que você quer. Mas você não está rejeitando a mim. Continuar nesse estilo de vida, você está dizendo que você rejeita a Deus. É a Deus que você não quer. É Deus que você está rejeitando. E ele encerra aqui com as palavras dizendo, porque o propósito do apóstolo Paulo é fortalecer os santos. Não é amedrontar os santos. É estimular os santos a continuar na santidade. E aí ele vai encerrar com a declaração que Deus nos deu o Espírito Santo exatamente para apontar que é possível nós que cremos no Senhor Jesus, fomos convencidos do nosso pecado, estamos vivendo uma vida de arrependimento, de fato vencer essa cultura, vencer estas coisas, vencer esses costumes, sair dessa escravidão, mudar, sair desses hábitos, tirar essa escravidão das nossas mentes. Não viver buscando satisfazer a lascívia dos nossos olhos, no nosso coração, nos nossos ouvidos. Por quê? Por que é possível para nós isso? Porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito de Deus é santo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz as Sagradas Escrituras. Por isso, tudo quanto está no mundo pode ser vencido, porque maior é o que o Senhor pôs nas nossas vidas. Assim, o apóstolo Paulo, então, nos primeiros versículos 1 e 2, apresentou a introdução da santificação, uma necessidade progressiva. No versículo 3, ele apresenta a santificação à vontade de Deus. Da parte B do versículo 3 até o versículo 8, a santificação na sexualidade. É possível, porque Deus nos deu o seu Santo Espírito. E seja lá qual for a situação na qual você esteja envolvido ou envolvida, na qual você esteja vivendo, é possível você sair e deixar, seja lá o que for, porque Deus deu o Espírito Santo. Se você é nova criatura, se você foi convertido, se você nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus está em você. E maior é o que está em você do que está no mundo. Quero encerrar esta pregação trazendo algumas aplicações pessoais que me confortaram o coração estudando esse texto. E acredito que vai confortar o coração de muitas pessoas aqui. Não só das pessoas que estão ouvindo aqui nessa noite, como, graças a Deus,
nós estamos conseguindo gravar as nossas mensagens para colocar no nosso canal do YouTube e estamos lançando. E com a bênção do Senhor, sabemos que estas mensagens alcançarão muitas outras pessoas. E a nossa oração é que alcance outras pessoas. E, em especial, alcance as pessoas que serão beneficiadas com estas aplicações, as quais eu quero apresentar aqui, que flui, algumas são poucas, não são muitas, que flui da compreensão dessa porção da palavra de Deus. Que consolo nós encontramos aqui ao estudarmos essa porção? Além das advertências, que já é um consolo, para deixar de defraudar, jovens, deixem de defraudar as moças. Moças, deixem de ser defraudadoras dos rapazes. Senhoras casadas, sejam íntegras, sejam modestas nos seus vestir, honrem seus esposos. Maridos, sejam cabeça, ponham um limite nas suas mulheres. Ponham um limite nelas. Deem ordens mesmo. Vocês são cabeça. Vocês são responsáveis por isso, e Deus cobrará isso de vocês. Não defraudem uns aos outros, não abusem uns dos outros. E, em especial, a principal aplicação aqui é se você foi defraudado, você foi abusado, você que foi estuprado, você que foi violentado ou violentada, você que sofreu as consequências da imoralidade sexual, você que está trazendo dores na alma das consequências da imoralidade sexual, você que está vendo o seu marido escravo da pornografia e em vez de buscar a satisfação no relacionamento com você, fica buscando em outras coisas, você que foi abusado na infância. Quantos adultos hoje não têm vários problemas no casamento porque foram abusados na infância, meninos e meninas? O que nós acabamos de ver? O que nós acabamos de ler? Deus é vingador. Ele vai trazer vingança contra essas pessoas. Abusadores, estupradores. Você que vive na escravidão e da imoralidade, usando e abusando dos outros, usando a sexualidade para a sensualidade, Deus vai trazer a vingança. Você vai pagar por tudo isso. Deus vai cobrar cada um desses pecados seus. Deus vai cobrar. Você ofendeu a santidade de Deus e machucou muita gente, feriu muita gente. Deus é vingador. A vingança vem e ela vai te alcançar. Vai pegar a sua vida. Se arrependa enquanto tem tempo. Se você não se arrepender, ai da tua alma. Você que tem buscado força no Senhor, tem sido tentado a enveredar por estes caminhos, os caminhos da imoralidade, promiscuidade, relações sexuais ilícitas. Continue buscando força no Senhor. Continue confiando no Senhor. Você que está sendo ofendido porque ainda é um rapaz virgem, uma moça virgem, busque força no Senhor. Não negocie. Não entre no caminho dessa sociedade pervertida e perdida. O Senhor trará vingança contra todos esses. Ele é fiel em trazer a vingança. Também, deixem homens, maridos, rapazes, moças, vocês podem deixar a pornografia. Vocês podem deixar. Se vocês têm o Espírito Santo, vocês podem deixar. Meninos, especialmente os adolescentes, os meninos e as meninas, deixem a masturbação. Se vocês têm o Espírito Santo, vocês podem deixar. Mulheres, casadas ou não, livrem-se das fantasias eróticas que permeiam suas mentes e enchem suas cabeças. Você que é tentado no homossexualismo, se você tem o Espírito Santo, você pode resistir, você pode vencer. Ou mesmo
Se você não tem, se você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo virá sobre você, fará de você nova criatura e lhe levará a uma vida de vitória. Santidade na sexualidade. Para o cristão, é possível. Para a Igreja do Senhor, é a nossa regra de fé e prática. Para aqueles que amam a Deus, esta é a vontade de Deus. Para aqueles que querem saber como viver e agradar a Deus, viva dessa maneira. Fazendo assim, estaremos nos agradando do Senhor cada vez mais e Ele se agradando das nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aplique sua palavra aos nossos corações e nos mova a crer em sua palavra e viver conforme o que acabamos de ouvir. Amém.